Olá pessoal, buscando explorar temas os mais variados, inclusive das artes, da cultura. Nós vamos falar um pouco sobre explorar um pouco o filme A Substância. É um filme que está concorrendo ao Oscar nesse momento, com a Demi Moore. Então, se você ainda não viu o filme, vá ver o filme, porque vai ter spoiler, ou seja, nós vamos falar de coisas do filme que podem adiantar tramas do filme ou não. Mas já fica avisado que terá spoiler sobre o filme A Substância. O que nós queremos falar sobre A Substância? Bom, esse é um filme interessante porque ele vai falar sobre o aprisionamento que nossa sociedade tem da aparência. A personagem, que é uma pessoa que faz ginástica na TV, ela já está na casa dos 50 e poucos anos e é considerada pelos donos da grande rede como dispensável, descartável. E isso, ao se sentir ameaçada, ela entra num processo de depressão e logo surge para ela uma chance de reverter este processo, sem que ela saiba direito do que se trata. E isso vai trazer uma série de consequências que ela mesma não tem mais controle. Então o filme mostra para nós a tirania da imagem, a tirania do sucesso, do aplauso. Como a busca pelo reconhecimento alheio cria em nós deformações emocionais e comportamentais. Nossa sociedade está mergulhada num vazio existencial profundo. Há várias cenas em que a personagem vai buscar consolo em comida e TV, se anulando para a própria vida. Ou seja, a impossibilidade de ser adorada, reverenciada, a impossibilidade de manter um padrão que foi conquistado através da aparência, leva a pessoa a uma série de comportamentos depressivos, autodepreciativos, de baixa autoestima. Então a gente percebe, através desse filme, como o mundo material determina emoções e comportamentos em nós. Daí nós podemos também fazer um link com as questões das decisões. Todas as decisões trazem consequências. Consequências boas, consequências mais ou menos e consequências negativas. Mas todas as ações trazem aprendizado. Quando a gente fala todas as ações trazem aprendizado, pode parecer que a gente está dizendo que esse aprendizado é imediato. Não. Esse aprendizado pode demorar séculos para surgir. Mas um dia, aquela experiência
sorrirá no íntimo da nossa consciência e nós entenderemos as causas e as consequências. Infelizmente, o aprendizado da experiência exige reflexão, exige autoenfrentamento, exige busca por novos saberes, busca para entender a realidade, busca para entender o mundo em que se vive. Sem isso, fica difícil perceber todas as possibilidades de aprendizado que uma lição, uma experiência traz. No filme A Substância, fica claro que a personagem principal, naquele momento do filme, ou seja, no momento de sua vida, não aprendeu. Até o último momento, até o último lance de ações, ela ainda quer o triunfo que não seja dela, mas que seja do duplo dela, o triunfo da fama, do aplauso, da reverência. E o preço que ela paga é a deterioração do seu ser, a deformação do ser que o filme mostra acontece espiritualmente falando, no perispírito. Quanto mais nós deixamos que o mundo material dirija nossas ações através do egoísmo, da violência, através do individualismo, através do aprisionamento a paixões e medos, mais o nosso perispírito se deforma. E no filme A Substância, ela percebe que está se deformando, mas mesmo assim ela não abre mão de se manter naquela situação. Ou seja, isso acontece com os seres humanos no mundo espiritual. A deformação perispiritual acontece em encarnados e desencarnados. Só que quando acontece em encarnados, nós não os percebemos, porque em geral é invisível. Ele vai ser percebido como deformação emocional, como processo de deformação do caráter, do sentimento, da percepção da realidade. Mas a gente não consegue ver a deformação do perispírito. Já no mundo espiritual, isso é muito visível, mas muitas pessoas, ao olharem para as mãos, tem uma cena que ela olha para a mão deformada no filme, muitas pessoas desencarnadas, ao verem as suas mãos deformadas, simplesmente adaptam-se, acostumam-se com a deformação, como acontece com ela. É como se ela se conformasse com o preço a pagar. O preço a pagar pela aparência era pequeno. O vício, ele faz isso conosco. Nós vamos deixando que a saúde se esvaia, deixando que deformações físicas e problemas crônicos de saúde nos ataquem, tudo em busca dessa satisfação cega, que no caso da substância é a estética. É a estética imposta, né? O filme mostra como o diretor, a personagem, flagra o diretor de TV dizendo que eles tinham que tirar aquela velha da TV, e cria um choque porque está falando de uma atriz que envelheceu bem, né? A Demi Moore está bonita, mas não está jovem.
Então você começa essa sociedade que vive em função da aparência, vai dominando o indivíduo, que eles usam enquanto são jovens e que também se condicionam a essa prisão. Então ela tem um vazio existencial profundo em que, moldada pelo mundo material, moldada pela sociedade que vive de aparência, ela se corrompe, ela se deforma. Então, no mundo espiritual, multidões de pessoas com seus perispíritos, seus corpos espirituais deformados, que começaram, quando a gente vê assim o espírito desencarnado com o corpo deformado, a maioria deles nem percebe que está deformado. Isso, como no filme, a deformação perispiritual é algo que a pessoa se adapta. O ser humano, ele tem uma capacidade de adaptação, foi fundamental para a sua sobrevivência, mas isso também pode levar o ser humano a viver em situações degradantes, aviltantes, quando a sua mente se fecha por algum motivo. Isso acontece, por exemplo, pessoas que moram em lixão, pessoas que moram ao lado de esgoto, pessoas que se acostumam a conviver com cheiro bolorentos, etc. Né? A pessoa começa a perder o senso estético, que também tem um valor evolutivo, um valor de aprimoramento, a organização estética. Isso tudo deve servir para nós observarmos a nós mesmos. Então a substância é um olhar para a sociedade que nós construímos e como nós ficamos reféns dessa sociedade. Como o conhecimento espiritual, ele precisa ser cirúrgico na medida em que nós trabalhemos saberes que nos desassediem desse massacre que nos atinge. Esse massacre que muitas vezes pode parecer algo confortável, digamos assim, mas que acaba nos deformando. A deformação perispiritual é aparente, ela não é definitiva, mas ela é, acima de tudo, um processo que acontece dentro. Entendamos bem, as sociedades exercem pressão sobre os indivíduos. Os indivíduos precisam questionar os idiotismos culturais das sociedades. A escravidão e a tirania da beleza artificial cria uma enfermidade psíquica. A enfermidade psíquica reproduz no perispírito, no corpo sutil do ser, deformações. Essas deformações são temporárias, mas elas continuarão a atuar no indivíduo enquanto ele não cuidar de si, do que está dentro. Então, o idiotismo cultural, as idiosincrasias, as explorações comerciais da aparência, da beleza, que nos condicionam, tornando todos nós reféns de uma busca pela eterna juventude. E a crítica grotesca, porque o filme, a substância, ele é todo baseado, ele também é um filme que tem alguma coisa de terror, porque ele é um filme grotesco. A diretora, que é francesa, ela não economiza na grosseria, no grotesco. Então, quando ela mostra o diretor, esse diretor que chamou a atriz, a Demi Moore, de velha, mostra ele comendo. E ele comendo, você vê
toda a grosseria, o grotesco, a glutonaria. Então você vê que a crítica dele é uma crítica que a influencia, mas é a crítica de um ser deformado. Só que ela não percebe, a personagem, ela não percebe que a crítica de uma alma deformada não merece consideração. E ela não percebe isso porque ela não conseguiu ela mesma se desvencilhar dessa armadilha. Então a substância lembra um pouco Dorian Gray, a questão do Dorian Gray, né? A busca da beleza por Dorian Gray, né? A beleza efêmera que a juventude retrata ou idealiza, e o nosso olhar é grotesco para as rugas do aprendizado. É como se a sociedade se recusasse a crescer, a amadurecer, a ponderar. E aí a gente pode esticar isso para o envelhecimento através da sabedoria e do amor. Faz com que a gente consiga se emancipar dessas prisões mentais. Só que isso não pode ser apenas retórica, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está falando da questão da estética e da beleza e está colocando que o conhecimento que a doutrina espírita nos traz da realidade espiritual deve nos ajudar a vencer a tirania da eterna juventude, a trabalhar a nossa autoestima, a envelhecer com amor e não preso a uma aparência que servia, quando você tinha 26, 27 anos, a alguns propósitos. Era aquele momento. Agora, no caso a personagem com 60 anos, ela está vivendo outro momento, mas ela não usufrui esse momento porque ela está presa àquela memória do que já foi e vai usar da substância para tentar ressuscitar algo que já não é. O filme, o tempo todo, as pessoas que dão a substância, que nunca aparecem, ficam repetindo: vocês são uma coisa só, vocês são uma coisa só. Na verdade, a gente percebe que não é bem isso. Não é bem isso. Na verdade, a personagem nova é uma gestação do ego doentio que não quer mudar. Então a personagem nova meio que devora psiquicamente e se torna inimiga daquela imagem velha. É aquela busca doentia pela aparência. Há pessoas, homens e mulheres, com 60, 70 anos, que se relacionam com pessoas mais novas nessa ânsia de, através disso, se relacionam, seja afetivamente ou querem estar sempre próximo de pessoas, para poder fazer essa autoilusão. Tudo isso traz consequências, claro, obviamente, gente, que não dificilmente vai acontecer uma deformação por causa da estética tão grave quanto a do filme. O mundo espiritual acontecem deformações horrorosas, mas elas nunca são por motivos tão toscos. Em geral, é uma queda moral mais grave, que inclusive acaba acontecendo no filme, né? Como morte, assassinatos e vampirizações e domínio e poder. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente saber que tanto a substância quanto Dorian Gray falam de paisagens internas da alma. No caso da substância, a pessoa fica aprisionada no espaço e no tempo. É comum, quando a gente entra em contato com a realidade espiritual, quando a gente vai a esse mundo extrafísico que é real, é comum que as pessoas que estão lá doentes
presas em loops, estejam presas a autoimagens, a autorreferências, porque elas não conseguiram viver como um fluxo. No fluxo da vida, aprendendo a cada momento, experienciando a cada processo que acontece. Não, a pessoa fica presa em memórias que não podem mais voltar. O passado, ele é experiência, ele é aprendizado, mas ele não pode ser ressuscitado. Ele só pode ser lembrado. E no ato da lembrança, ele pode ser um aprendizado ou ele é uma prisão. Então a beleza da juventude, ou o vigor da juventude, ou as boas lembranças da infância e da juventude devem servir como estímulo para se reconhecer completo, em plenitude, para dar às pessoas mais novas as mesmas possibilidades e chances, e não para ficar aprisionado querendo eternamente viver algo que não é possível no mundo físico. Então fica aí a reflexão de que sim, as deformações perispirituais que acontecem no mundo espiritual com as pessoas, quando elas morrem, mostram pra gente que o que é escrachado, exagerado, grotesco no filme A Substância, acaba sendo algo real no plano da alma. Pessoas deformam seu perispírito em vida. Em vida. Num dos livros do Luiz Sérgio, mostra um caso desse, em que a pessoa está deformada quando ela sai do corpo. Ela é lindíssima dentro do corpo, mas quando ela sai do corpo, o perispírito dela está deformado. Ela não está deformada porque o Luiz Sérgio quer que ela esteja deformada. Ele leva um susto. Ninguém fez isso nela. São as forças psíquicas do nosso emocional que fazem isso conosco. Então, gente, é isso. Que nós possamos entender que o conhecimento espiritual é justamente para acrescentar e não para aprisionar. Não é algo ligado à prisão religiosa, mas a esclarecimento espiritual que nos ajuda a nos tornar um ser humano melhor. Espero que a gente possa ter contribuído com isso. Paz e bem a todos. Até o próximo estudo.